Olá, Seja vamos lá que a bem-vinda. gente... Obrigada, minha amiga. É um prazer estar aqui com você. E aí a gente te convida a falar um pouco, né, sobre sua trajetória nesses últimos dias aí de pandemia. Você tem falado muito sobre o reinvente-se, né? Em fazer diferente, em criar oportunidades para esse momento. E como é que você contribui hoje com a gente aqui para encontrar o equilíbrio a partir disso, a partir do conhecimento dos nossos padrões comportamentais, como é que a gente pode usar a nossa inteligência emocional para fluir melhor nesse momento. Então, com você, minha amiga linda. Muito obrigada, amiga. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que quando você me convidou para falar de padrão comportamental, eu me arrepio inteira, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu me dedico, né? Que eu acho que é importante e tem e é necessário agora nesse momento de pandemia. Todos os padrões, eles têm muitas coisas boas para a pandemia e tem outras coisas que são desafiadoras. Então, a gente vai precisar ficar atento aqui a como a gente pode se apropriar, como nós podemos nos apropriarmos das nossas competências, das nossas características que são fortalecedoras nesse momento e como a gente pode ficar atento para que as que não colaboram muito com as posturas agora, ou que podem nos aproximar, ou de repente potencializar um, um, um resultado negativo, a gente possa interferir o quanto antes. Né? Eu, como uma boa auto-I, tive a oportunidade de aproveitar algumas coisas da pandemia, que é essa incerteza, essa loucura da gente não saber, não ter a menor ideia do que vai acontecer e de repente, para algumas pessoas que são outros padrões, a gente vai comentar um pouco, devem entram num quadro de desespero ou de repente entram num estado emocional negativo muito mais facilmente. Claro que tem um conjunto de coisas, né? E eu gosto de começar falando do DISC, dizendo para que o DISC não serve. Né? Para que entender de padrão comportamental não serve? Primeira coisa, não é para rotular ninguém. Não é para a gente sair daqui achando, eu sou um alto I, eu sou um alto D, então, tá explicado por que eu sou assim, tá explicado por que eu me comporto assim. Não é. Esse entendimento é para a gente diminuir a autocobrança, né? E aumentar a autorresponsabilidade. Você diminui a Sim. Hoje autocobrança. diz que, hoje diz que é o teste que você mais utiliza, tanto para recolocação em empresas, para processos de autoconhecimento, processos de coach, é o que você mais utiliza, é o Eu DISC? sempre começo por ela, por essa ferramenta, porque eu acho que abre muitas portas de autoconhecimento. Então, sempre, todo o processo de coaching ou todo o processo de mentoria, eu começo pelo DISC. O DISC ele serve para a gente compreender como os outros interpretam o nosso comportamento. Além da gente compreender o nosso próprio comportamento, a gente tira uma tonelada das costas quando eu entendo como o outro me compreende e a partir daí eu começo a mexer na única peça que eu consigo mexer, que sou eu. Porque às vezes a gente vive uma vida inteira dizendo, eu preciso mudar fulano, eu preciso mudar fulano para melhorar uma relação, para melhorar uma relação pessoal ou de trabalho. E a gente esquece que isso é impossível, a gente não muda ninguém. Agora a gente influencia as pessoas, a gente inspira as pessoas a partir das mudanças que a gente faz na gente. Então diz que... A gente se adapta, né, para poder se Exato. comunicar com aquele que precisa um pouco mais de detalhes, ou com aquele que, de repente, se você for mais direto, a comunicação vai fluir melhor. E aí era até interessante você trazer, Cassinha, assim, para quem não conhece, quais são os padrões, né, para as pessoas já irem logo se identificando. Quem está assistindo falando, eita, eu sou tendenciosa a esse padrão comportamental. Isso. Nós temos 4 padrões, 4 dimensões, né? Dentro do estudo do DISC, que foi feito por um psicólogo, William Boston Malton. Eu sempre gosto de dizer que é cultura inútil, mas ele foi o criador da Mulher Maravilha e é por isso que eu me inspiro nela, não é simplesmente por conta do personagem. E ele, depois de estudar muitos padrões e muitas características, ele começou a observar que algumas características elas se repetiam e ele, quando tabulou isso, percebeu que isso se repetia em 4 grandes grupos, né? Que é a própria sigla, que é DISC, D de dominância, I de influência, o S é do inglês, do stability, então a gente aproveita o S e transforma em estável, e o C de cauteloso, que na maioria dos relatórios hoje vem com a descrição de conformidade. Pode vir como cautela ou pode vir como conformidade, mas é a mesma descrição, é o mesmo padrão.
Então, nós todos temos os quatro, né? É bom lembrar que nós todos temos os quatro padrões, não existe, eu sou I, não. O que existe é que alguns indivíduos apresentam um padrão que a gente chama de padrão puro. O que é isso? Tem uma escala que a gente faz o teste. Então, hoje a gente tem uma escala que era começou de 1 a 7, foi para 1 a 10, migrou, já voltou para 1 a 7 de novo. Então, imagine que vou trabalhar com a escala de 10, que é mais fácil de fazer a conta, né? Imagine que você tem uma escala de 1 a 10 e o seu padrão I, como sou eu sou um I puro, por exemplo, dá 10. Todos os outros padrões dão abaixo da média, que é 5. Então, a gente diz que esse indivíduo é puro naquele padrão. Ou seja, não é que ele só tem esse, é que ele atua a maior parte do tempo com as características daquele padrão. Mas ele também, quando precisa recorrer aos outros, ele esporadicamente recorre aos outros, só que em uma menor intensidade, uma menor frequência. Mas nós sim, a maioria das pessoas, elas atuam basicamente por 2 padrões prioritários. A gente chama de primário e secundário, né? Sim. Que são divididos entre esses 4 padrões: dominância, influência, estabilidade e cautela. E aí é que começam as informações, né? Nós temos padrões e a gente agrupa. Eu vou tentar ser didática mesmo sem imagem, né? Mas vocês fiquem à vontade aí, se não entender, pergunta lá na interrogação, pede para repetir, né? Que é, como que a gente divide isso? Primeiro a gente divide os 2 primeiros padrões, ou superiores, como a gente chama, a dominância e a influência, a gente diz que esses 2 padrões, eles são ativos, eles são de iniciativa, eles abrem várias frentes, eles atiram e correm atrás da bala, né, Carol? Assim como nós. São pessoas que abrem muitas frentes, têm dificuldade de dizer não, gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aceitam convites de primeira. Você fala assim, vamos viajar, ela fala, vamos para onde? Né? Primeiro ela diz vamos, depois ela diz para onde. Então são os padrões mais arrojados, mais ousados. Eles abrem muitas frentes. Claro que todos os padrões, a gente vai comentar aqui, que tem vantagens e desvantagens, e eu sempre falo, a busca eterna é do equilíbrio, né? É do equilíbrio em mim, né, minha amiga? É a busca do caminho do meio, a gente precisa buscar o caminho do meio. Então, para que serve o DISC, Cássia, se eu quero buscar o caminho do meio? Para você saber se você está nadando contra a maré ou se você está nadando a favor da maré. Porque é um sinal de inteligência economizar energia. Então, se você está envolvido com atividade, se você está envolvido com coisas na sua vida que vão de encontro aos seus padrões, isso significa que é a mesma coisa que você está remando contra a maré. Não é que você não vai conseguir, é que o gasto de energia é enorme. Isso gera exaustão, gera desistência no meio da jornada, gera desmotivação e uma série de coisas que aí a pessoa se pergunta: por que eu estou fazendo tudo certinho e está dando errado? Por conta de que você não tem a energia necessária para fazer aquela travessia que é muito longa, porque você está fazendo força, remando contra a maré. Então, é muito mais inteligente que você se compreenda, né? Busque o autoconhecimento, entenda qual é o seu padrão, e aí, aproveite o fluxo. A tendência é que você chegue mais rápido onde você quer chegar. Claro que não existe caminho perfeito. Tem competências e tem habilidades que você, gostando ou não, você vai ter que aprender a desenvolver para te garantir resultados. Mas eu estou falando de você olhar e estudar a maioria. Qual é a maioria das competências que já são suas, que atendem o seu padrão, que você pode se apropriar para se ajudar? Sim, como você pode potencializar, né, o seu padrão. Isso. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que é tímida, perfeccionista, detalhista, e coloca numa função, ou você se propõe a um trabalho, ou de repente a uma relação que seja, com alguém que arrisca o tempo todo, que tem que arriscar o tempo todo, que não dá tempo de pensar, não dá tempo de elaborar nada, e você, aquela coisa é super movimentada, e você gosta de ter o controle, você gosta de planejar antes. Então, como é que você vai se adaptar a isso se para você vai estar numa zona de desconforto a maior parte do tempo? Então, e a incerteza conhecer isso é fantástico. É fundamental, porque a incerteza para a maioria dos padrões é um estressor biológico. Então, você daqui a pouco está com destruição neuronal, está com produção alta de cortisol, e às vezes isso não fala, não grita, né, tão imediatamente assim como a gente imagina que vai acontecer. As coisas acontecem na calada da noite, no silêncio. Então, essa é a importância da gente se conhecer. Então, falamos dos 2 superiores, que é a dominância e a influência. De forma resumida, são padrões ativos, padrões que se jogam, padrões que atiram e correm atrás da bala. Eu vou tentar usar uma linguagem mais fácil de entender, né?
E os dois padrões inferiores do quadrante, que são estabilidade e cautela, são os de finalização. São padrões que eles economizam a energia, eles não abrem muitas frentes, eles começam poucas coisas, mas em compensação vai ser difícil esses dois padrões deixarem coisa pelo caminho, deixarem coisas sem concluir. Então é como se a gente fosse fazer uma escala aí, aproveitar Pareto, né? O D e o I, eles gastam 80% da energia deles abrindo várias frentes, começando várias coisas e deixam 20% para terminar. Ou seja, na hora que vai terminar um tanto de coisa não dá, tem que acabar escolhendo ou então fazendo o que dá tempo, né? E já está sem energia, né, já está Tetinha? sem energia. Já está sem energia porque abriu muitas frentes. Eu sempre falo, gente, glicose ou energia, ou ATP, como queira chamar, é um tanque de... E aí eu trago para o comportamental, que é força de vontade, porque força de vontade é glicose, é ATP, é reserva energética. Ela é um tanque de combustível que acaba, tem uma hora que acaba. Então não tem para que você ficar gastando isso de forma, né, desnecessária. Enquanto que o estável e o conforme, ou o cauteloso, como a gente chama, eles gastam 20 para começar e deixam 80 para finalizar. Então, eles começam pouquíssimas coisas, mas em compensação, eles concluem, né, praticamente tudo que eles começam. Então, o que é o ideal? O ideal, mais uma vez, caminho do meio. E quais são os pontos fortes e pontos fracos? Falamos dos pontos fortes, né? Iniciativa, coragem. Tem um amigo meu que fala que é sijogosidade. Ele criou uma palavra que ele diz que é sijogosidade, é quando o indivíduo se joga, né? Eu adoro, que é calma. Ele fala sijogosidade, jogue sua sijogosidade. O problema é que se joga o tempo todo, né? E qual é a desvantagem disso? Sobrecarga, muitas coisas por fazer, dificuldade de dizer não, abre muitas frentes e não conclui, exaustão, leva trabalho para casa. Qual é a desvantagem do cauteloso e do estável? Perde oportunidades, espera a perfeição acontecer para iniciar projetos, e aí às vezes perde o time. Como um percebe o outro, eu gosto muito de comparar, que é muito legal, né? O cauteloso e o estável olha para o dominante e para o influente, fala maluco, irresponsável, começa tudo sem planejar, se joga em todas as frentes, e aí o de cima olha para o de baixo, o dominante, o influente olha para o cauteloso, para o estável, fala lerdo, medroso, não se joga em nada, covarde, né? E, no entanto, são posturas... Chato, encrenqueiro, tudo faz... Você pergunta para um cauteloso e para um estável, vamos viajar? Ele fala... Vamos para onde? Vamos ficar quanto tempo? Vamos ficar hospedado onde? Vamos gastar quanto? Né? Aí, depois de que você dá todas as respostas, ele fala, vamos. Né? O influente e o dominante já faz, vamos para onde? Né? Se vacilar, não vai quer até saber, quer se divertir. Pois é. Então, para os influentes, inclusive, que somos nós, né, Cassinha, do nosso padrão, que é o padrão de influência, padrão apresentador, que gosta de pessoas, que gosta de falar, que tem eloquência. A vida é uma festa. Tudo é motivo de se divertir. E o que é bacana entender? Quando eu falo assim, a gente atira e corre atrás da bala, é porque o dominante e o influente, não é que eles não vão deixar as coisas pelo caminho. Eles vão fazer de tudo para aquilo acontecer. O que eu estou levando em consideração, o que eu estou questionando aqui com vocês é o preço disso. Né? Qual é o custo de você... entregar qualquer... Aí, normalmente, abre mão de fazer uma coisa que queria fazer, de estar com a família, de assistir um programa que queria, de ficar... De outra coisa que aparece, ele não consegue encaixar, porque ele está ali entregando uma coisa que está com prazo estourado, que ele deixou para a última hora, e ele ainda bate no peito e fala, não disse que dava tempo, eu fiz. Né? E tem a questão do ganhar tempo, que a gente tem a falsa sensação de que a gente está perdendo, aí eu perdi tempo e deixei tudo para a última hora, porque eu estava fazendo um monte de coisa. Na verdade, não, ganhou tempo, estava fazendo o que queria, estava fazendo o que era prazeroso primeiro, para depois fazer o que de fato tinha que fazer. Isso, às vezes, atrapalha demais. Todo comportamento tem um ganho por trás. Mesmo que esse ganho, ao olhar de outros, não seja tão real, mas tem um ganho. Né? Por mais absurdo que isso pareça, quando eu procrastino e deixo uma coisa para depois... Eu estou ganhando a sensação de liberdade naquela hora. Eu estou aliviando a sensação de angústia e medo por enfrentamento de uma coisa que normalmente eu não sei fazer, acho que não sei, eu não vou ter domínio. Existe um ganho, uma sensação de ganho em tudo que a gente faz. O que é que eu sempre falo, né, para enfrentar? Às vezes eu repito isso para mim várias vezes.
né? Ao invés de focar nesse pequeno ganho que você vai ter agora, foca no ganho maior que você vai ter se você não procrastinar. Foca no benefício gigante, né? O que é autocontrole? Autocontrole é a capacidade que a gente tem de abrir mão de um ganho imediato e efêmero e curtíssimo por um ganho duradouro e maior. Então, eu É, preciso medir isso, né? Eu preciso começar. sim. O dominante, o influente, ele não pensa para frente, ele pensa no hoje. Ele vive intensamente. Então, talvez uma estratégia bacana seja olhar para frente e imaginar: se eu me comportar diferente, quais serão os ganhos que eu terei? E ainda tem umas questões mais profundas, né, Cassinha, assim, mais emocionais, por exemplo. O fato de viver procrastinando me coloca o tempo inteiro numa gangorra emocional e aquilo me deixa viciado num padrão de autossabotagem de que eu sempre deixo para a última hora e que isso me traz um prazer negativo também, né? Que é o prazer de E estar reforça crenças. vivendo no limite, né? E reforça crenças ocultas. Por exemplo, toda vez que um dominante ou influente deixa algo para a última hora, mas ele entrega, e normalmente eles são dedicados, eles entregam com competência, existe um reconhecimento pela entrega dele. E aí ele se engana com esse reconhecimento. Ele fala, não disse mesmo, deixando para a última hora mesmo, entregando, deu certo, todo mundo aplaudiu. Então ele começa a se auto-enganar, achando que tudo que ele faz nesse formato é melhor do que ele faria com antecipação, com organização. Só que ele não tenta fazer com antecipação e com organização, né? Sim. É uma sensação. Eu falo que é igual criança. Quer comer brócolis? Não, não gosto. Já comeu? Não, não comi. A gente meio que não gosta das coisas sem nem experimentar. Isso E é ainda tem um uma complicador. persistência. É verdade, ainda tem uma persistência que, assim, inclusive comigo já aconteceu várias vezes. De repente, eu tenho uma tendência, por conta do meu padrão, eu já conheço, fazer muitas coisas, aquilo me dá um prazer enorme, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu já vejo o que eu ganho com isso e o que eu perco, a altura dessa do campeonato já dá para perceber, já são perdas previsíveis, enfim, ainda consigo organizar umas, outras ainda não. Estou no meu processo de construção, de crescimento, enfim, passo a passo. Mas ainda tem as situações assim que eu organizo tudo, aquilo me dá uma sensação prazerosa fantástica. Aí esticam o prazo, eu falo, nossa senhora, não é Que, possível. Para Logo que que eu. agora que eu fiz tudo, para que eu fiz? O que adiantou? E aí não vem o ganho, que o ganho Eu adiantou, lembro, eu estou livre para eu fazer outra lembro, coisa. eu lembro que uma vez você comentando comigo da gente indo fazer um trabalho juntas e você acordou super cedo, porque eu ficava reclamando que você, se você chegasse atrasado, eu ia te deixar, não sei o quê. E eu lembro que um dia você falou: olha, já marquei com um rapaz 4:30 da manhã para ele me pegar e eu vou chegar antes de você. E aí, nesse dia, o motorista atrasou. Aí você, aí, adiantou, eu acordei cedo, arrumei tudo, e o bendito do motorista atrasou. Então, às vezes, parece que tem coisas que acontecem para checar, né? Ou de repente validar ou Sim, invalidar uma crença. Mas isso é crença e a gente exatamente. sabe que é muito mais fácil, né, mudar, é muito mais fácil mudar uma crença do que mudar um comportamento. Né? Então, às vezes a gente se engana, Sim. acha que está mudando isso, mas o comportamento em si para mudar é muito mais desafiador. Né? E nesse exemplo que você trouxe, se a gente pensar assim, pô, se eu saísse mais tarde, se eu marcasse mais tarde e ele atrasasse, pior seria. Né? A gente Exatamente. só analisa o que foi que perdeu por ter se adiantado. Isso é importante rever, Isso. sempre nas nossas atitudes. Isso. Quando a gente faz uma análise em relação aos relacionamentos, às pessoas desses quatro padrões, a gente já, ao invés de dividir, como a gente divide, analisando a parte superior, dominância, influência e estabilidade e cautela, a gente analisa com uma linha vertical, olhando os dois padrões da direita, que são influência e estabilidade, e a gente separa como dominância e cautela. Por quê? Por conta de semelhança também. Então, o influente e o estável, desculpa, o influente e o estável, eles são pessoas voltadas, são Faz um desenho padrões. aqui. Eu mostro depois, eu separei uma imagem ali, eu dou uma mostradinha depois e a gente Tá. faz um resumo. Eles são pessoas voltadas para as pessoas, para os relacionamentos. Então, tanto o influente como o estável, o foco deles é em pessoas, eles são mais percebidos como mais receptivos, mais humanos, vamos dizer assim. E é percepção, eu não estou dizendo que eles são mais humanos, eles são percebidos como, Sim, sim. tá? E quando a gente analisa a dominância e a cautela, os dominantes e os cautelosos, eles são voltados para fatos, para
resultados. Então, eles são percebidos como mais frios automaticamente. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar. Se você perguntar a um dominante, questionar um dominante sobre a demissão de um colaborador, por exemplo, numa empresa, ele vai te dizer assim, treinou, ensinou como faz, orientou, ele vai checar o processo. Fez tudo, o cara não andou, troca a pessoa. Se você for perguntar, pedir para um influente ou um estável analisar, ele vai dizer, será que ele não está com algum problema pessoal? Vamos verificar qual foi a nossa falha no processo de aprendizagem. Será que ele compreendeu realmente como funciona? Vamos dar mais uma chance, porque ele tem 2 filhos, ele tem uma família, e aí vai fazer toda uma análise do contexto do indivíduo, né? E às vezes desconsidera uma coisa básica que é a competência. Se ele tem ou não habilidade para aprender aquilo, né? E mais uma vez, quando as pessoas perguntam qual é o certo, o caminho do meio, você precisa ter o caminho do meio. Você não pode ser nem 8 nem 80. Você não pode simplesmente, né, tomar uma decisão dessa sem considerar o lado humano, mas também você não pode considerar 100% o lado humano. Se a gente está falando de uma empresa é um CNPJ, o CNPJ vive de resultado, né? As empresas vivem de resultado. Eu não posso não dar a parte que cabe ao indivíduo a responsabilidade dele de colaborar com o resultado, desde que isso seja claro, treinado, orientado. Então, o C e o D, eles olham para o I e o S e dizem assim, cheio de mimimi, tudo é com coração. E aí o influente, o S, olha para lá e fala, pessoal, será que esse pessoal tem coração? Porque não analisa nada em relação à humanidade, ao detalhe da pessoa, né? Então, essa é a percepção. São pessoas. Claro, como que essas pessoas se sentem? O dominante é o último biscoito do pacote. Ele realmente ele acredita que ele é melhor que todo mundo, ele centraliza as decisões nele. E tem um porquê. Lembra que a gente falou que tudo tem uma justificativa de comportamento? O maior medo do dominante é falhar. E você fala, como assim? Ele não é o bambambam? Exatamente por ele ser o bambambam. E o maior medo dele ser falhar, ele prefere que ele faça tudo, que ele domine tudo, porque na cabeça dele, ele dominando tudo, ele diminui a chance de falha. Então, essa forma de centralizar e de fazer as coisas do jeito dele, determinando, dando ordem, e dizendo é por aqui, dando diretriz, na cabeça do dominante, diminui a chance diminui o risco e diminui a chance de falhar. Então, ele garante acertos. Então, ele não age assim. Sim, na liderança, o dominante é chamado de comandante, né? Comandante, se a gente for transferir o padrão comportamental de dominância, de alguém que assume risco, alguém que tem um foco nos resultados, que tem um foco nos processos, que tem, assim, uma atividade intensa, ele é um comandante ele enquanto tem um comportamento líder, diretivo, né? Ele diz, eu quero que faça desse jeito, vai por aqui, é assim que se faz, né? E, obviamente, ele pode aprender todas as outras habilidades que não compõem o comportamento dele, né? Às vezes, muitas pessoas têm me perguntado, Carol, Cassinha, o que é importante, o que está sendo importante, o que é importante para essa pandemia, nesse momento agora? Eu não vou nem dizer o que é importante, eu vou dizer para vocês assim, é só a gente pensar. A gente está num momento de muita incerteza, de muitas modificações. Eu estou falando o tempo inteiro para as pessoas se reinventem, pense fora da caixa, o que você fazia de repente não serve mais. Você fazia ontem, né? Ano passado não. As coisas estão mudando numa velocidade enlouquecida. O mundo sofreu uma transformação em 120 dias que não sofreria em talvez 2, 3 anos sem pandemia. Então, tudo foi altamente acelerado. E foi acelerado sem planejamento. Foi acelerado na raça. Aí você imagina como está a cabeça ou como foi o enfrentamento disso pelos cautelosos e pelos estáveis, que gostam de analisar dados, ouvir primeiro antes de tomar uma decisão, testar, prototipar. Não deu tempo ninguém fazer isso. A gente lançou os produtos aí para a coisa acontecer, esperando a crítica, se preparando para a crítica, porque não dava tempo. Não deu tempo. Teve muita gente que aprendeu quebrando a cara. Isso para o dominante e para o influente, pé nas costas. Dá até adrenalina. Ele até gosta dessa coisa, porque ele já vive essa vida, né? Mas para o cauteloso e para o estável, é um soco no rim, é um desconforto absurdo. Que segurança é um valor enorme para elas. Nossa, como é que você fica num momento em que você se sente inseguro o tempo inteiro, né? E que você precisa agir. E que você precisa agir. Então, assim, congela, paralisa, adoece.
tem estados emocionais depressivos ou pré-depressivos, que é diferente de uma depressão. A gente está falando, às vezes, de um estado emocional pré-depressivo, né, de uma coisa mais leve, mas acontece. A pessoa entra em tristeza profunda. Pode acontecer uma série de coisas. Acha que não tem habilidade, entra numa sensação de incompetência. Quando essa pandemia começou, eu comecei a conversar com várias amigas que trabalhavam de forma muito proativa. E eu lembro que uma grande amiga minha, Patrícia, que é, assim, muito, muito competente, parou para mim e fez: amiga, eu tô com a sensação de que tudo que eu aprendi não serve para mais nada. Tô me sentindo tão incompetente. Eu falei: minha filha, se tu tá sentindo incompetente, eu vou orar. Né? Porque tem horas que... E ela falou: mas eu estou me sentindo incompetente. Eu falei: então use uma das suas maiores habilidades, que é a flexibilidade, a versatilidade. Vamos desconstruir tudo que a gente sabe e vamos nos permitir nos abrir para o novo. Porque agora, quem não entender isso e de se abrir para o novo, se desafiar e passar vergonha, sabe? Eu passei por uma mentoria como mentorada há umas 2 semanas atrás, fazendo um processo de mentoria. Eu estou sendo mentorada. E em uma sessão da mentoria eu recebi uma frase do meu mentor que foi um insight, assim, e ele trouxe uma frase que não é dele, que é do idealizador do LinkedIn, que diz assim, que se você não sentiu vergonha de algum produto que você lançou, é que você lançou tarde demais. Né? É porque ficou tão perfeito que a percepção, né? Se você não sentiu vergonha de algo que você lançou, é que você lançou tarde demais. Aí ele complementou, ele falou: Cássia, o perfeccionismo impede a inovação. Então, bote na sua cabeça que não existe inovação com perfeccionismo associado, não vai rolar. Você vai precisar se soltar, passar vergonha, gravar um vídeo ridículo, ouvir crítica, se prepare para isso. Depois você vai comparar você com você. Não se compare com um vídeo de Christian Barbosa, não. Se compare com o seu de 6 meses atrás. Se compare com o que, sabe? Vá arquivando e fazendo o seu storytelling, sua vida aí, para você depois dizer assim: sério que eu postei isso? Sério que eu publiquei isso? E você vai perceber o quanto você vinha avançando. Então, imagina, eu sou auto-I, falei para você que assumo um risco, que gosto e tô com frio na barriga para fazer várias coisas, porque por trás tem um perfeccionismo embutido. Então, imagine as pessoas que são de padrão comportamental cauteloso e estável, que prezam por essa segurança. O estável, ele tem um senso de justiça altíssimo. Então, quando ele pensa que ele pode fazer alguma coisa que pode prejudicar outra pessoa, um grupo de pessoas, ele recua. E o mundo e o contexto está pedindo tomada de decisão rápida. Está pedindo que as pessoas ajam e na verdade está pedindo que a gente pedindo que a gente tome decisão rápida, com segurança, pensando em todo mundo e assumindo riscos. E tendo o poder de influenciar todo mundo, né? Um mix de coisas impossíveis. Né? É mais ou menos um mix de coisas impossíveis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto aqui. Deixa eu inverter a câmera para ver se a gente consegue mostrar a foto aqui, ó. Dá para ver? Ah, tá, sim. Dá para ver. Vou tentar aproximar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Aproveitando, quando você está trazendo aí, agradecendo, assim, tem várias pessoas, Deise entrou aí, minha mãe, Ricardo, que até colocou aqui, mas há situações, Maurício, ó, que disse aqui, Deus, palminhas aqui agora, eu tô descendo aqui, Ricardo diz assim, mas há situações em que o imprevisto é melhor que o planejamento. Porque sabe o que acontece? Ontem eu estava vendo um curso sobre isso. Eu estou fazendo também outra formação à noite. Um dos substratos da criatividade é o erro, é o problema. Um dos substratos da criatividade é um problema. Então, nós só estimulamos a nossa área criativa do cérebro para gerar uma solução quando existe um problema. Se está tudo bem, eu não tenho por que buscar solução para o que está tudo bem. Eu não vou estimular a minha área criativa. Então, nós, seres humanos, precisamos de problemas, né? Precisamos de desafios para estimular a área criativa. Que não é uma coisa que você nasce, mas é uma competência desenvolvida. Obviamente, algumas pessoas já têm... Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim... porque é dom. Gente, criatividade não é dom. Criatividade é competência e é trabalhado, é desenvolvido, é treinado. E, obviamente, você tem a cultura da empresa, o ambiente que você está inserido, as suas crenças, tudo isso vai impactar e vai influenciar se você tem um potencial criativo ou não. Né? O medo do ridículo,
Poxa, eu vou lançar uma coisa e vão rir de mim, vão dizer que é absurdo, Sim, sim, vamos entendeu? julgar, Vão me enfim, julgar, né? tudo isso impede, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar só para que eu fiquei falando o tempo inteiro sem mostrar. Então, aqui a dominância, que é o perfil que a gente conversou, que são os de ação, né, de voz ativa, junto com a influência, aqui do lado direito. O estável, É o que a gente chama os padrões de cima, né? Os os padrões de padrões cima são os padrões superiores, ativos. ativos, mais ousados, arriscam. Os padrões de baixo, aqui, conformidade e estabilidade ou cautela, né, aqui, são os de voz mais baixa, ponderados, reflexivos. Quando a gente analisa aqui para a direita, vou botar o dedinho que fica mais É, fácil, o dedo fica né? melhor. Para a direita, influência e estabilidade. A gente tem foco em relacionamento, por isso eles são percebidos como mais perceptivos ou receptivos. E quando a gente vê aqui o da esquerda, que são dominância e conformidade, a gente são focados em fatos, em resultados. Por isso que eles são percebidos como questionadores, mais questionadores, né? É isso. Acho que deu Então, para assim, perceber. o fantástico de a gente ir se identificando em que padrão, eu acho que quem está na live já pode até dizer assim, não, eu sou uma pessoa que assumo mais risco mesmo, que sou para frente, não, eu sou mais cautelosa, eu gosto de tudo mais direitinho e tal. O nosso chamado aqui hoje nessa live é como a gente encontra o equilíbrio para Isso, lidar com essas questões em nós e com os outros. E aí eu vou exatamente. aproveitar para falar do problema, porque você estava virando para trazer, né, já dentro dessa perspectiva de que o problema nos chama a ser criativos. Todo problema pede uma solução, é óbvio, né? Isso. Então, quando a gente também se vicia em problema, que o tempo inteiro a gente é resolvedor de problema, a gente também gasta muita energia com isso. Bom, essa autopercepção é só sua. Claro que quando a gente está nas relações, sejam profissionais ou pessoais, a gente tem o feedback do outro que sinaliza para a gente quando a gente está com o nosso eu oculto lá, nosso eu cego, que a gente não vê. E o outro diz: Você não acha que você está muito acelerado? Você não acha que você está Um muito. beijo para Penelope que entrou aí agora e mandou um beijo Ai, para que botou Maria. suas lindas. Minha mãe Beijo, também mandou Maria. dizer lindas, mais Oh, em um beijo para cima, viu? Livinha. Eu fico tão concentrada que E às vezes eu não consigo observar os sim, eu comentários. também. Se eu ficar muito, eu perco. Então, assim, esse cuidado que a gente precisa na percepção de nós mesmos. Então, se está tudo funcionando, você está bem, ok. Se não está, quando a gente não percebe, as pessoas com as quais nós nos relacionamos são esses sinalizadores, né, Cassinha? Que dizem assim, eu acho que você está muito estressada, né? Eu acho que você está muito preocupada, tudo seu demora demais para sair, enfim. Como é importante a gente se relacionar também e poder se abrir para o que as pessoas percebem em nós. E não com o sentido de crítica, né? Mas no sentido de que, pô, se alguém me disse algo que me incomodou, eu preciso olhar para isso. E qual é o comportamento que eu estou adotando? E aí a gente vai para esse chamado de autopercepção, autoconsciência, né? Autodesenvolvimento, enfim, vem uma série de E eu coisas. sempre falo que nesse momento, entender do disco, entender o seu padrão comportamental, ele te ajuda a lidar melhor com o mundo, né? Não espere que o mundo, agora todo mundo sabe que eu sou dominante e vai me tratar como um dominante merece. Não, amor. É o seguinte, você sabe que você é dominante, então você quer convencer um dominante, você vai ter que entrar no mundinho do dominante. Se você sabe que você é influente e você quer convencer um dominante, você vai entrar no mundinho dele. Então, o autoconhecimento, a ferramenta, é para você diminuir o seu estresse pessoal, é para você aprender a melhorar o seu padrão de comunicação, é para você aprender a melhorar os seus resultados. Gente, não tem coisa melhor do que a autorresponsabilidade na vida. Você pode até dizer assim, não fiz porque não quis. Procrastinei mesmo, consciente de Sim, que procrastinei. Hoje, sei lá, vou deixar para amanhã só para testar meu fígado, né? Não importa. Eu quero que vocês entendam que é importante a gente entender que existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, que ninguém vai fazer nada por sua vida a não ser você. Obviamente, tem imprevisto? Tem. Mas gaste sua energia com as coisas que você pode interferir, não com as coisas que você não pode ficar sofrendo pelas coisas que você não pode interferir. Então, quando você traz essas ferramentas para esse momento de pandemia, é você olhar para o seu padrão comportamental, olhar se você
está no padrão de conformidade, entenda, não é para sempre, mas agora, durante esse período, você vai precisar reagir a isso. Você vai precisar ativar competências dos seus outros padrões que estão adormecidas. Você vai precisar ousar um pouco mais. Se você não conseguir fazer sozinho, busque ajuda, porque a maioria das coisas a gente não consegue fazer sozinho, nem o D, nem o I, nem padrão nenhum, né? Não é à toa que eu estou atrás, não é à toa que eu estou com 2 mentorias nesse momento, porque senão eu confio demais na minha intuição e fico só pensando. Ontem eu fiz um diagrama que eu choquei, né? E eu falo, meu Deus, como pode? Eu fiz um diagrama onde eu tenho uma disponibilidade de tempo enorme para os meus dois projetos prioritários. Eu tenho estou botando muita energia na parte intelectual desses projetos, energia não, dedicação a isso, e percebi que estou com a minha carga energética baixa, ou seja, por que está tudo no papel? Porque está tudo muito bem elaborado e não está indo para a prática, por quê? Porque eu não estou botando energia onde eu tenho que botar. Então, às vezes a gente não olha isso sozinho, a gente não enxerga isso sozinho. Conhecimento é uma área cerebral, é uma área, a prática e o comportamento é outra área. Colocar as coisas em prática, às vezes você precisa de um empurrãozinho, às vezes você precisa de alguém que enxergue com os olhos que não são seus. A gente tem uma tendência aí para ponto cego muito fácil. Então, olhar isso e aprender a perceber como você pode, né, destravar algumas coisas no seu tempo, com autorrespeito. Mas uma coisa eu sempre digo, assim, não dá para ser muito autobenevolente agora. Né? Você precisa se encorajar, você precisa buscar apoio para te tirar do lugar que você quer. Gilberto sempre fala que nós estamos onde nos colocamos. Por mais que doa isso, nós estamos onde nos colocamos. Eu estou aqui, eu me coloquei aqui. Eu não estou dizendo que eu não me coloquei com consciência ou sem consciência. Mas adianta você dizer, eu vou procrastinar. Tenho consciência que procrastinei. E, ao mesmo tempo, você quer uma coisa, você sonha tanto com uma coisa. Existe uma incongruência entre você desejar tanto um estado ou algo e você não fazer nada para alcançar aquilo. Né? Então, e fica só no sonho, né? Fica só no ideal, só no ideal, só no ideal. E assim, você falou um pouco antes sobre força de vontade. É forçar a vontade mesmo. E isso só é possível quando a gente usa muitos recursos, vários recursos, todos. E vou lhe dizer com muita tranquilidade, o ambiente é uma máquina mortífera de eliminador de força de vontade. Então, a gente precisa cuidar do nosso ambiente, das pessoas com as quais a gente se relaciona. A gente precisa zelar por tudo isso, porque tudo isso consome um pouquinho do seu tanque de combustível. Então, eu gosto de dar um exemplo claro. Se você está fazendo uma reeducação alimentar, você precisa estar com pessoas que compartilhem desse objetivo. Você não precisa dizer assim, eu vou numa churrascaria, eu resisto. Eu vou com meus amigos e vou comer só folha. Para quê? Estou dizendo que você não pode ir, que você é um fraco. Estou dizendo o seguinte, se naquele momento esse realmente é seu objetivo, faça com que todo o ambiente em sua volta te ajude. Onde com a fruta na bolsa, deixe sempre a sua comida pronta para evitar comida de emergência, evite comprar porcaria para dentro de casa. Ou seja, quanto mais você cuida de um ambiente que te mantém na trilha, menos energia extra você vai ter que gastar, menos força de vontade você vai ter que aplicar, porque é o que eu estou lhe dizendo, deixa a força de vontade para uma hora extrema, para uma hora que realmente você vai precisar fazer. Senão você vai ficar gastando e se desafiando. Tem gente que gosta de bater no peito e dizer, eu fui, né, fazer tal coisa porque era muito difícil, ou então bota metas absurdas na vida para dizer assim, não consegui porque era muito difícil. Né? Então, às vezes, é melhor você olhar com amorosidade, evitar certos cenários, evitar pessoas que possam te afastar da sua trilha, da sua jornada. Nesse momento, às vezes, a gente não tem muita escolha. Às vezes, a gente fala de família, a gente fala de tantas pessoas que a gente não pode tirar da nossa trilha, mas você pode evitar compactuar, por exemplo, dos pensamentos dessas pessoas. Você pode evitar não se envolver ou se envolver de forma onde você ajude, mas você não interfira no seu comportamento. Então, assim, eu sei que não é uma coisa fácil, não se faz sozinho, tá? Então, tem muitas pessoas que precisam de ajuda e precisam admitir que precisam de ajuda, seja de um terapeuta, seja de um coach, seja de um mentor, né? Seja de quem for. Mas entenda... Isso é inteligência emocional, né? É um dos passos da inteligência emocional. É a gente poder perceber que momento a gente precisa de ajuda, em que momento a gente pode tomar as decisões em relação ao ambiente que estamos, o que está dando certo, o que não está dando certo, né?
E é um treino, eu vejo muito, Cassinha, assim, por exemplo, nos processos terapêuticos mesmo. E a gente vê isso no coach também, as pessoas querem encontrar resultados, mas elas querem rápido, E né? elas Elas não querem querem aliviar aquela esforço. dor logo. Assim, o mindset de crescimento, né? O mindset das pessoas que se transformam, existe uma coisa chamada a habilidade e o resultado, ela depende do esforço. Não existe habilidade perene. Você pode ser muito bom numa coisa, mas aquilo não vai te garantir resultados em todas as áreas da sua vida para sempre. Então, entenda, tudo que você quiser fazer para obter algo que você deseja muito, bote na receita, bote na lista dos ingredientes esforço. Não dá para tirar esse ingrediente de nada. Você pode ser super mega competente. Vai precisar esforço. Você pegar uma pessoa que passou aí numa seleção, sei lá, do MIT, seja lá, pode observar quantas horas por dia essa pessoa estudou, quantas horas por dia essa pessoa se dedicou àquilo. Né? A gente tem uma metáfora que mostra um malabarista e atrás dele uma imagem de uma escada com um monte de prato quebrado. Ninguém sabe quantos pratos ele teve que quebrar antes para chegar naquele padrão de excelência. Né? Então a gente só enxerga. Porque assim, quando você vai para o mundo e se apresenta, você já está equilibrando os pratos. Você não começa a se apresentar enquanto você está quebrando o prato. Né? Você não vai postar no Instagram. O meu desafio agora é andar de patins, aprender a andar de patins. Ó a cena, viu? Agora, obviamente que eu não vou postar enquanto eu estiver aprendendo. Eu tomando queda, né? Quando é que eu vou querer me exibir? Quando eu estiver dominando o patins. Só que eu não posso negligenciar as quedas que eu tomei. Né? E outra Sim. coisa, quanto mais eu me esforçar, quanto mais horas por dia eu treinar, mais rápido eu vou aprender. Então, é assim que funciona, né? Os resultados, eles são assim. E aí, assim, toda vez que eu participo de uma live dessa, Carol, talvez eu aprenda mais do que eu ensine, porque eu começo a retomar esses conceitos na minha cabeça, né? Aí vem congruência, tô me vergonha na sua cara que você não tá fazendo parte disso. E aí algumas coisas me vêm, mas é tão motivador, por isso que a máxima de que quem ensina aprende é indiscutível. Né? Quanto mais. E outra coisa, quando vocês estiverem aprendendo os padrões de vocês, né, ousem compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Olha o que eu aprendi sobre padrão. Ó, o padrão é assim, o padrão é assado. Porque quando vocês estiverem aprendendo e compartilhando isso com outras pessoas, além da possibilidade de ajudar outras pessoas no processo de autoconhecimento, vocês vão estar fortalecendo o conhecimento de vocês. Então, isso é muito bacana. Sim. Falar nesse conteúdo tira a gente da zona de acomodação de forma muito intensa. Tem umas dúvidas que as pessoas normalmente, quando a gente fala desse tema, até nos cursos, né, elas perguntam assim, sim, tem padrão que a gente é aquele padrão a vida toda, eu vou nascer e vou morrer dominante, eu vou nascer e vou morrer cauteloso, né? Ou eu vou, de alguma forma, me adaptar, ou eu vou mudar. Então, como a gente já está faltando 14, já temos 46 minutos de live, Cassinha, falta mais ou menos 14, vai voar. Então, eu acho que essa é uma coisa interessante de trazer, assim, a gente, por exemplo, eu que sou apresentadora, que sou influente, né? Esse padrão meu é um padrão que vai ficar, a vida toda eu vou ser isso, eu vou mudar, não vou, como é que é? Os estudos de Boston, de William Boston Malston, mostram que nós não fazemos mudanças significativas do padrão, que nós mudamos alguns comportamentos que a gente quer mudar de acordo com esse padrão, com muita disciplina e com muita persistência. Mas que existe uma tendência muito forte de você repetir o teste por muitas vezes com essas pessoas e perceber pequenas oscilações. Então, vou dar um exemplo pessoal. Fiz o primeiro teste em 2011, deu dominância altíssima, uma dominância alta, mas sempre foi o I alto. Mas eu tinha uma dominância muito perto do I. Eu fiz depois em 2014, minha dominância estava lá embaixo. Mas, por exemplo, os meus pontos mais críticos, que são a influência e a cautela, que é muito baixa, não mudam. Então, eu faço um esforço absurdo. Eu já fiz coach direcionado para aumentar a minha cautela. Mas com o I10, como é que aumenta a cautela? Então não rola. Então tem umas coisas que. Né? E outra coisa que a gente precisa analisar, viu? Tá bom, eu estou tendo resultado, eu estou feliz. Esse Sim, comportamento me traz os resultados que eu espero para minha vida, traz, Cassinha, mas eu preciso melhorar uma coisinha, então ataca pontualmente na coisa que você quer mudar. Você não precisa querer viver mudando um padrão. Mas respondendo a pergunta, nós formamos esse padrão ao longo da nossa vida, na nossa infância, Carolzinha, e é muito pouco provável que a gente tenha alterações significativas do padrão comportamental. Você pode mudar
né, comportamentos ao longo de sua vida, mas sabendo o seguinte, na hora que você relatar... Por isso que tem o padrão adaptado e o padrão natural. Saiba que na hora que você der uma relaxadinha na disciplina, no esforço e no cuidado, você resgata o seu padrão natural, que é a sua essência, que é como você, né, foi orientado a se comportar na sua história de vida. Então, você pode resgatar isso. Mas você pode, com disciplina e atenção, mudar coisas. Eu, por exemplo, do meu padrão, você me conhece, você sabe que o Alto I é, de longe, preocupado com o horário. E eu sou a chata do cronômetro. Então, assim, por quê? Sim. Porque isso não é do meu padrão. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, minha infância, com meu pai. Meu pai era muito disciplinado com horário, ele dizia que não se deixa ninguém esperando. Então, eu incorporei este comportamento isolado à minha personalidade. Mas ele não é uma característica forte do padrão influente. Mesmo porque quem abre muitas frentes tem problema com gestão de tempo. Né? Tem uma tendência a ter problema com gestão de tempo. Mas aí você pode estudar sobre, aprender como fazer uma coisa e ir com disciplina, né? É o que eu falo da força de vontade. Evandro fala aqui que eu sou a rainha dos alarmes. Aí, às vezes, ele brinca, cabe mais um alarme nesse seu celular? Porque o meu celular até hoje apita tempo calmo para eu fazer a minha agenda de noite. Você faz, apita, porque se não apitar eu vou esquecer. Porque eu sou tão envolvida com outras coisas, eu faço tantas coisas ao mesmo tempo, que se uma ferramenta externa não me lembrar, e não é porque eu não acho que é importante fazer, não é que eu não gosto de fazer, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que eu estou aberta para tantos estímulos, que se meu alarme não apitar, me lembrando que eu tenho que fazer aquilo, eu vou ter que gastar uma energia, ficar preocupado o tempo inteiro. Ai, meu Deus, e a hora de fazer o negócio? E lembre, todas essas pendências ou algo que a gente acha que é importante ficam no inconsciente, consumindo energia e gerando exaustão. Então, para que eu quero essa exaustão se eu posso botar isso numa ferramenta externa e deixar ele apitar e me chamar? E o agora, né? E o poder do agora, dá um exemplo que é prático. Você fica ali, você tá ali na cama, né? Um frio danado, desconfortável, mas você fica sem querer levantar para pegar o cobertor. E fica minando energia. Ai, não, tô com preguiça, não vou levantar, né? É igual você ter várias coisas para fazer e não delimitar um tempo, fazer agora, bora levantar, fazer agora e parar de gastar energia com isso. Então, tem padrões que isso é um problema. Que a gente tem quando a gente descobre, toma vergonha, reage, faz, que a gente fez isso com o pé nas costas, fala, por que eu não fiz isso Ai, a antes? sensação é incrível. Por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não fiz isso antes? E uma coisa que é importante, assim, faltando uns 10 minutinhos para a gente terminar, que assim, como é interessante a gente saber respeitar o perfil do outro, o padrão do outro. Isso não significa que a gente vai ficar nesse padrão, né? Ou vai, tipo, se manter ou num ambiente, ou num relacionamento, ou numa empresa em que, de repente, o padrão que se preza ali é um que vai de encontro com o que você consegue fluir, produzir, enfim. Mas é importante você saber que o outro tem o padrão dele e que aquilo explica muitas coisas e que é difícil para ele mudar aquele padrão. Então, se o outro não é possível mudar, mude você, já que isso é possível, mude a forma de ver ele, não é nem você, mude a forma de lidar, a forma de se comunicar com esse outro, né? A forma de dar um feedback, de escrever um e-mail, de mandar uma mensagem. Você sabe que para aquela pessoa é importante que uma mensagem é sempre para o outro, né? Se é importante para aquela pessoa que você escreva um pouco mais, que você use palavras mais, né, mais fácil, faça um esforço, né? Que você quer que aquela pessoa faça rapport com você, ou seja, que ela se comunique com você, que você chegue num objetivo comum. E que você equilibre. Que ela se conecte com você. A conexão só vai acontecer quando você olhar, entregar ao outro o que ele quer receber, não o que é importante para você, né? E às vezes é virar de posição, sabe? Eu gosto do exemplo da caneta. Você está vendo aqui uma caneta, mas eu só compraria essa caneta se ela tivesse um lugar de prender na roupa. Se eu te vender assim, você não vai ver, mas se eu virar assim, tem um lugarzinho. Então eu vou pegar essa mesma caneta e virar para você. Ó, Carol, é isso aqui que eu tenho para lhe dar, né? E aí você vai perceber algo bacana naquilo. Então eu preciso entregar o que o outro precisa, o que o outro deseja receber. Isso é uma economia de energia para a gente. Né? E com compaixão com você, com o outro, né? E compaixão com o outro e com você. Porque senão também você vai ficar o tempo todo se adaptando e tá desconfortável para você. Por que tá desconfortável?
O que que não está claro para você ainda? E se você flexibilizar aquela comunicação, aquele movimento vai fluir. E se chega um momento em que não há mesmo, o outro não tá, você não está conseguindo comunicar, precisa rever E mesmo, eu vou né? lhe, eu vou lhe dizer, do fundo do meu coração, como eu percebo a ferramenta e como eu aplico na minha vida. Eu, mesmo quando eu tenho que me flexibilizar para entrar no mapa do outro e me comunicar com ele no padrão dele, eu não me sinto ofendida, eu não me sinto agredida. É uma habilidade e olhar, e assim, algumas pessoas perguntam qual é a diferença de persuasão para manipulação, a tua intenção. E aí, isso a gente não mede, caráter a gente não treina, caráter não tem teste que vai medir isso, né? Então, eu uso, a gente pode usar, as pessoas podem usar as mesmas ferramentas, mas quando eu uso o conhecimento que eu tenho sobre o padrão comportamental para atingir um resultado bom para mim, para Carol, tá tudo certo. Quando eu uso o Perfeito. conhecimento que eu tenho para persuadir, convencer Carol para algo que vai ser bom para mim, isso é manipulação, né? E aí eu brinco que Deus está vendo tudo, né? Então, é intenção, a gente nunca vai saber o que está por trás verdadeiramente da intenção dos outros, né? Mas o conhecimento está aí. O marketing usa isso, a administração usa isso, a psicologia usa muitas ferramentas, mas todas estão, lembrem, todas estão sendo usadas por seres humanos. E o que está por trás dessa escolha de que eu me flexibilizar para que o resultado seja bom para mim e para a Carol, me faz bem, não me faz mal, tá tudo certo. Né? Então, Sim. essa sensação. Então, assim, hoje, amiga, de verdade, quando eu tenho que me flexibilizar e baixar a guarda com o dominante, não me sinto ofendida. Né? O pessoal às vezes fala, Uhum. meu Deus, você tem que falar nesse tom com essa pessoa. Eu digo, é assim que ele compreende. Né? E isso não me Uhum. agride falar com essa pessoa nesse tom. Claro, eu não vou dizer que isso não me gera Porque o seu desconforto. objetivo está claro, né, Cassinho? O seu Pois é, objetivo o está meu objetivo claro. está Não é claro. pessoal, né, assim, por exemplo, se for uma relação profissional, e se for uma relação pessoal também, o objetivo está claro, é a gente manter a harmonia. Então, eu vou me flexibilizar para Eu sempre falar, passo assim, né? ó, o objetivo é eu preservar o meu fígado, é meu coração. O objetivo é eu estar em harmonia, não entrar em estado emocional negativo. Vai acontecer? Vai. Quando isso acontecer, eu pergunto: estou disposta a pagar esse preço? Acho que preciso segurar o meu padrão agora e validar o meu padrão, entender que vou me sentir melhor assim. Sim, Pronto, sustento o meu pronto. padrão, vou em frente e pago o preço de perder É aquela relação. sim, sim e não, não, né, Cassinha? Não é mais ou Mas menos. precisa ser consciente, sabe? Precisa dizer assim, estou fazendo isso porque estou a fim de fazer, estou me flexibilizando sem dor. Para mim sabe? O mapa do outro, eu preciso, se eu quiser convencer ele do que eu quero, eu preciso entrar no mapa dele. Sim, é a sua verdade, né? Não está mascarada, é a verdade, por isso que não incomoda. Mas se incomodou do eu, já diz Cal, Leva para casa que é teu. que é seu, exatamente. Olha, Ellen mandou beijos, a gente estava aí passando, Beijo, minha amiga né? linda. A gente já está chegando nos 4 minutos finais da nossa live. E se você tiver que fazer alguma consideração assim mais específica, eu quero te agradecer. Achei fantástico o nosso encontro. Eu também gosto muito de falar dos padrões comportamentais e de ouvir você falar também. Quanto mais a gente conhece da gente, mais a gente pode fazer um movimento para transformar a nós mesmos e tudo que está ao nosso redor em melhor, né? Com certeza. E isso é a nossa proposta. Eu tenho dito muito nos últimos tempos, assim, de que eu tenho trabalhado para Deus cada vez mais com consciência. E trabalhar para Ele é estar na verdade, na minha verdade, naquilo que eu sou, naquilo que ainda não consegui, mas que olho para isso com honra, com verdade mesmo, né? E peço ajuda. Peço ajuda, me ajude, o que eu ainda não consigo ver, que ainda machuca, que eu ainda não consigo entregar para o outro e que pode fazer a diferença se eu conseguir. Eu acho que conhecer os nossos padrões faz com que a gente veja o que é o potencial em mim e o que é potencial no outro, o que é ponto a melhorar em mim no outro, e a gente vai Massa. respeitando e se respeitando, né, Cassinha? Então Com fica com você certeza. os 3 minutos finais. Bom, se eu puder, podendo dizer alguma coisa útil para as pessoas que acompanharam a live ou que vão assistir em outro momento, é que conheçam os seus padrões, se apoderem dos seus pontos fortes,
para esse momento desafiador, esse momento de transformação, de reinvenção, de inovação. Aquelas competências que você acredita que não são naturais, que você perceber que não são naturais dos seus padrões, busque informação para desenvolver, busque ajuda para desenvolver. A internet está aí, a informação está para quem quiser, né? Para quem quer, para quem se dedicar e quem tiver esforço e disciplina para aprender. Mas tome consciência que tem coisas que você não vai poder fazer de conta que não precisa desenvolver para superar esse momento tão desafiador. Então, aquelas pessoas que precisam de segurança, corram atrás de informação. Aquelas que estão abrindo muitas frentes, busquem o equilíbrio, né? Para não entrar em exaustão nesse momento. Somos todos humanos, estamos vulneráveis a fragilidades emocionais, a mudança de estado emocional, principalmente nesse contexto. Não existe ser humano multifoco, né? Existe até um ser humano multitarefa, mas multifoco não. Foque nas coisas que são mais importantes para você, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer equilíbrio, né? Mas entenda que não dá para separar isso de disciplina e esforço. Que essa é a grande proposta de conhecer o seu padrão comportamental. É você facilitar a sua própria vida nas relações. Nós somos seres relacionais e a gente precisa melhorar a qualidade das relações para ter resultado em qualquer área da nossa vida, qualquer área. Isso mesmo. Roberta finaliza dizendo busca de equilíbrio, muito importante. Então, que vocês encontrem esse equilíbrio em vocês, enquanto nós buscamos em nós, né, Cassinha, a cada dia. E é uma busca eterna, para sempre, né? Diariamente. Um beijo enorme, como é grande meu amor por você. Obrigada. Vamos aqui nos reinventando. Gratidão a todo mundo que acompanhou a gente também, viu? Os amigos, os familiares, os nossos clientes, pacientes. Um cheiro.